Bom, pessoal, boa noite. Só rapidamente, então, para contextualizar, vocês devem ter visto a mensagem que eu passei por WhatsApp, né? Eu propus que a gente aprofundasse a análise que a gente vinha fazendo no 18, né, com os slides que a Isa preparou. De fato, é um parágrafo muito importante, né? O 19, 20, 21, que é a parte B, em que ele se contrapõe ao Descartes, né, a gente não veria em aula, né? Eu já tinha previsto que a gente não trabalharia com o texto em sala de aula. E daí tem a parte C, que a gente teria 2 aulas para a parte C. Né? Eu achei que a gente podia reduzir para uma, para a gente poder passar para o próximo capítulo, né? Para a gente não se alongar tanto no terceiro capítulo. Acho que a gente, tendo visto bem esses primeiros parágrafos, e fazendo uma imersão rápida na seção C, a gente sai com uma compreensão suficiente, enfim, né, dentro dos limites da disciplina, do capítulo 3. Mas a gente precisa avançar para o 4 e para o 5, né, que são os outros elementos do ser no mundo, como vocês sabem, né, a gente está vendo o mundo, depois tem o quem do ser no mundo, né, que seria o ser, e depois o ele. Né, então, e depois no final, né, no capítulo 6, a suposta delimitação, né, do elemento mais fundamental do ser no mundo, que seria o cuidado. A gente vai chegar lá. E vamos passar pela angústia, que é um tema fundamental no Heidegger e, em geral, nos autores que foram influenciados por ele, e assim por diante. Acho que podemos, então, né, começar pelo 18. O comentário que eu fiz ao primeiro parágrafo eu passei para vocês hoje, né, mas à medida que a gente for discutindo, né, se necessário, eu volto a ele. Que acho que é uma coisa que atravessa o capítulo. Melhor assim. Bom, gente, vocês lembram mais ou menos dessa parte? Porque, de certa forma, isso é uma recapitulação do que aconteceu no parágrafo 15 e 17, sobre a questão da manualidade. Né? Então, a manualidade, o manual, né, que seria o quê? Qualquer ente do qual usamos, o qual ente que é determinado pelo seu uso, certo? Ele tem 2 maneiras de chegar a esse sentido mais ontológico dele, né, que é a manualidade. Uma é pela quebra do instrumento, a quebra do manual, e a outra é pelo sinal, que seria um manual que significa já teria uma folha, uma coisa relacionada a outra. Fazer a lista de presentes. Então ele já significa uma rede de significados. Você tem então folha? Quando ele dá, o Heidegger dá o sinal, o exemplo da seta do carro, né? Segundo ele, tinha acabado de ser, né, um dispositivo moderno, tinha acabado de ser colocado no carro. Do qual você vê, ele é um instrumento do qual se usa, né? Então você aciona uma seta para avisar um outro carro que você está indo em uma certa direção, ou avisar o pedestre, e ele já se refere a um conjunto de significados. Né? Por isso que o Heidegger acredita que isso abrange, né, uma contextualização de relações entre manuais mais ampla. Né? Bom, né, esse sinal é o ôntico, né, porque é uma coisa do nosso cotidiano, é uma relação concreta, né? É de fato uma coisa, mas que remete à característica ontológica daquele instrumento, ou seja, a manualidade, certo? Ele é designado pela surpresa, pela importunidade inquietante, que são características que se dão com a quebra de manual também. Então, se eu quebro alguma coisa, eu percebo que aquela coisa de fato existe, né? Existe no meu cotidiano. Se traz, é uma coisa importuna, né? Ruim quando o manual quebra, né? Enfim, não é bom para a ocasião que isso aconteça. E é impertinente, né? Então, essas são as características que descrevem esse fenômeno, né? De quando o manual nos traz uma rede de significados dele mesmo e de outros que estão em conjunto. Né? Então, existem essas 2 modalidades. Né? E aí você acaba vendo ao redor, ou seja, você acaba atingindo esse contexto de relações de significados, que é mais amplo, que está relacionado ao nosso entorno, porque quando o Dasein está com o manual, ele tem a tendência de ficar focado só naquele manual, como se ele não visse nada ao redor, ele não enxerga nada que está acontecendo. Mas quando acontece a quebra e quando tem a relação de sinais,
Ali há a possibilidade dele ver as relações mais complexas conosco a outras, né? Uma coisa. Diga. Eu não vi na última aula, né? Mas ele não fala só da quebra, ele fala da falta e do encontro com um instrumento que eu não... A importunação, com ele. na tradução da Márcia, é importunação, Aquele impertinência e E a falta, surpresa. né? E surpresa. Não, sim, é que dá na mesma, assim, tipo, tudo bem, pode ser, você está numa falta de um instrumento. É. Mas quando o seu instrumento quebra, você está na falta de um instrumento, entende? Ah, sim. É. É que às vezes eu estou procurando, sei lá, eu tenho um estojo, eu tenho várias canetas, eu estou procurando uma caneta específica. Sim, sim. E aí isso é um outro modo também, porque eu estou cheio de entes que eu não queria estar de encontro. É porque, tem alguns exemplos que dão, sei lá, por exemplo... O que aconteceu na última, lá em TPF agora, né? Eu brinquei com a Isa. O negócio de projetar e que eu ia colocar as questões da prova estava lá no alto, né? E lá é mais alto da direito. Aí eu falei, puxa, podia ter um daqueles, não, uma coisa para puxar, né? Aí eu brinquei, né? Tá vendo? Né? Eu nunca tinha pensado nesse instrumento. Sim. Me ocorreu o instrumento que serviria, porque estava faltando. Mas sim, é o mesmo caminho. Também se quebra algum instrumento, eu fico com a mesma falta e vou procurar alguma coisa que tenta substituir, né? Enfim, o que importa é que o manual em si, ele se revela, assim, o significado dele se revela, né? Porque tem essa questão de quando você está usando o manual, você não se percebe, você nem se apercebe dele, né? Você simplesmente o usa, né? Você não percebe que ele está lá, você não presta atenção nele, né? Seria isso. Então, na quebra, na falta, enfim, em geral, ele se mostra, né? Ele vem à tona. E no uso normal, essa é a conformidade. Sim, acho que a tradução de falta é conformidade. É isso. No uso normal, acho que sim, tem a conformidade, agora eu não estou lembrando exatamente do qual, porque o Casanova traduziu Bevannes por conformidade, né? Aí, aliás, só a título de curiosidade, né? Eu estava hoje comentando com a Isa. O Bevannes, que está no título, né? Que a Márcia traduz por conjuntura e o Fausto por conjuntação, né? O Casanova propõe conformidade. Nas duas traduções inglesas mais conhecidas, uma põe involvement, que é outra coisa, né? A outra relevance, e a tradução francesa do Martineau, que eu coloquei na nossa pasta, tournure, quer dizer, né, uma coisa que vira, né? Três palavras com sentidos bem diferentes. Então as traduções variaram muito, né, com relação a isso. Mas eu acho que conjuntura é uma boa tradução. Não, é conformidade que eu refiro a... É o Wertmäßigkeit, né, que é aquela conformidade a mundo. Isso. É outra expressão, sim. Isso. Eu acredito que sim, né? Essa conformidade a mundo é quando as coisas estão funcionando direitinho, né? E essa conformidade se revela, por exemplo, na quebra. Isso, por exemplo, na quebra. O sinal também é muito importante, na verdade ele é até um pouco mais importante. Porque, sei lá, o segundo Casanova, por exemplo, a quebra, quando você está com o manual, você não consegue ver ele, né? Enfim, quando você está usando. Na quebra, você consegue ver ele, mas não necessariamente você consegue ver ele no conjunto de referência, né, que seria importante. Né? Você fica mal, né? Você fica com raiva, puto, enfim. E aí não necessariamente você vai conseguir entendê-lo nessa relação de significados mais amplos. Então ele dá até um destaque especial ao sinal. Porque o sinal, ele não precisa de uma quebra, ele já está em relação. O sinal é literalmente uma relação. Né? A seta não significa algo nela mesma, né? Ela significa um conjunto de significados do trânsito. Né? Então já te leva para esse lado das relações, que são importantes para os instrumentos, porque eles são definidos no seu uso de alguma coisa, no seu uso de alguém usando, enfim, ele faz essa relação. Em algum lugar usando. Existe um contexto, né? Aquele uso e aqueles significados que vão criando o sentido daquele manual, né? Especificamente. Eu tinha uma outra dúvida, se o sinal ele corresponde a qualquer signo. Diríamos que sim. Acho que sim. Ele tem uma coisa específica para a palavra, se é isso que você está querendo dizer como signo, né? No sentido semiótico mesmo.
Então... Ele vai falar de signo, eu acho, no capítulo 5, né? Quando ele falar de compreensão, interpretação. Ele vai começar a falar da linguagem. Acho que volta esse tema. Aqui ele menciona também uma vez, né? Mas eu também não saberia te responder com segurança para pensar essa coisa da semiótica. É que assim, pelo menos nesse parágrafo, ele vai fazer uma distinção do homem com a linguagem, entendeu? Em relação à linguagem, do que essas relações aqui com o manual. Esse sinal do manual, ele ainda seria muito diferente de um signo linguístico no sentido de uma palavra, de uma representação de palavra. Essa conformidade com a linguagem, enfim, aparenta ser um processo um pouco mais complexo que está em um outro âmbito de relação ontológica. Esse sinal seria um apontar, pode ser, entendeu? Sim. É algo mais concreto, está no mundo, né? Uma placa de trânsito. Uma placa de trânsito, exatamente. Estamos no mundo, né? Ele está ali analisando o mundo cheio de instrumentos, e ele percebe que alguns desses instrumentos são sinais. Né? Eles não são... o uso deles é sinalizar. Sim. O uso deles é se referir a um conjunto de significados mais complexos. Né? A gente volta a isso depois. Sim, tá bom. Bom, essa relação que vai até o ver ao redor, né, ver esse entorno, né, essa circunvisão, a Márcia chama de circunvisão, é bom também, né, ver ao redor é legal também, vai levar ao âmbito da referência. Né? O âmbito da referência é esse significado concreto que esses entes intramundanos, que são utilizáveis, né, são utensílios, possuem, né? Então os utensílios eles nunca são sozinhos, as coisas nunca são sozinhas. Elas estão relacionadas a um contexto de muitas coisas em volta dela. Né? Como, por exemplo, uma sala de aula, tem um ventilador, tem a carteira, tem a lousa, tem o data show, enfim, tem o computador. Todas essas coisas têm um sentido na sua relação. Né? E esse âmbito ele vai chamar de referência. Depois que o ser aí ele consegue ver a manualidade, ele consegue ver ao redor, ele consegue começar a compreender a referência, e essa referência, em geral, é a serventia. Né? A referência de um significado, em geral, o significado de um utensílio é a sua serventia, serve para alguma coisa. E existe um âmbito ainda maior do que é o tema principal desse parágrafo, que é o da conjuntura. A referência, digamos, ela é o significado mais concreto de uma coisa específica. Então, nessa sala aqui, tem esses diversos elementos e utensílios, esses entes, esses fenômenos, que fazem esse significado, né, entre si, em conjunto. Né? Mas a conjuntura é o âmbito geral dos utensílios, de referências de uma maneira que é mais abrangente. Não são casos particulares e específicos, né? É o caso geral de que a maior parte das coisas que nós vemos no mundo são significados por relações, né? Relações não é a melhor palavra, mas por um âmbito de referências muito mais amplo, né? Um âmbito de todas as referências, um âmbito mais total das referências. Né? Tanto que aí, nesse parágrafo dessa seção, né, o terceiro especificamente, ele vai apontar que a conjuntura ela aponta para um outro tipo de ser, que não é o ser dos intramundanos. Ela já aponta o caminho para um ser que é o ser do Dasein. Então é por isso que esse parágrafo é um dos mais importantes. Ele vai fazer uma articulação, um caminho entre o que é ôntico para o ontológico. Ele está falando do mundo, mas ele já está abrindo um caminho para falar do ser, do nosso ser, né? do ser do mundo. Né? Então ela aponta para outro para quê, né? Confuso, mas assim. Fossur. Que para que é esse? Ela aponta para o Dasein ele mesmo. Né? Então toda essa relação, a conjuntura, a referência, o ver ao redor, a manualidade, o manual, estão em função do Dasein. Ele deixa isso claro. Né? Então isso faz parte do mundo do Dasein. Uma relação de mundo próprio que ele mesmo criou. Né, abre o âmbito da criação aqui, então é em função dele, esse mundo existe em função a ele. Né? Uhum. E acho que a expressão em função de, ela é boa, que ela vai traduzir no Fausto Woraufhin, que a Márcia traduziu por perspectiva, né, que eu acho que aí ela não foi uma boa escolha. Né, porque mas perspectiva... aqui, se não me engano, ela põe em função. Tá.
Então não deve ser o Wolf Riem especificamente, enfim, mas a ideia de ser em função do Dasein, ela é muito importante, né? Porque, enfim, né, acho que ele vai falar depois do a priori, né? Aí entra o diálogo com Kant. Eu acho que esse desenho ficou muito legal, porque dá a ideia, né, justamente desse todo dos instrumentos. Esse todo dos instrumentos, né, que na verdade dos instrumentos, das referências, né, essa conjuntura que é a totalidade, né, também instrumental, diz respeito ao mundo que ele está estudando, né, que ele está investigando, vindo pelos entes, né, começa pelos entes simplesmente dados, vem para esses entes que são, digamos assim, mais próximos de nós, né, os instrumentos, até chegar justamente em nós, né, no Dasein. Lembre-se, né, o que está o tempo todo em jogo? Existe aquela oposição na filosofia moderna entre sujeito de um lado e mundo de outro, né? E toda uma questão sobre como é que um se relaciona com o outro, né? E aí, quando ele vai falar do a priori, entra um diálogo com Kant que ele menciona o esquematismo, né? Que é uma seção da crítica da razão pura, onde o Kant vai tentar explicar justamente como é que conceitos do entendimento articulam coisas do mundo, né? Como é possível isso, né? A própria pergunta, a gente está lendo no grupo, né, o livro do Heidegger sobre o Kant e o problema da metafísica, em que ele fala da célebre pergunta do Kant, como são possíveis juízos sintéticos a priori. Não sei quanto vocês já ouviram falar do Kant, viram um pouquinho. É a grande questão para o Kant, porque a ideia seria a seguinte, né? O juízo sintético, ele liga coisas. O a priori é o que está só desse lado, né, do lado subjetivo. Então, como é possível ligar coisas com sentido no mundo de maneira a priori? Quer dizer, como é possível pensar uma ligação a priori? Uma ligação entre duas coisas, né? Que não seja puramente lógica, né? Entre, por exemplo, né, S e EP em termos puramente formais, né? Que supõem objetos no mundo. Essa é a grande questão, né? E aí o Kant, nesse intervalo, ele está trabalhando com o quê? Espaço e tempo, que são as formas da sensibilidade, né? Que ele também vincula à subjetividade, né? E ele vai articular, em função do tempo, como é que a gente junta as coisas, né? Então, uma maneira de ilustrar o que acontece lá no esquematismo é que a gente vai como que juntando as intuições que a gente tem individualmente para dar movimento temporal a elas, como se fosse um desenho animado. Você pega, o que o desenho animado faz, né? Ele pega várias imagens, coloca em sequência e aquilo ganha vida, né? Então, como se o nosso, né, a nossa mente, a nossa capacidade mental fizesse isso, né? E aí você tem o que então, né? Nós articulamos as coisas, digamos, né, de alguma maneira assim. O que o Heidegger está dizendo, né? Ele está analisando as coisas aqui, mas isso está dado de saída, né? Ele está partindo do princípio de que se trata o tempo todo de uma coisa só, que é o ser no mundo, né? Então ele está pensando o ser de algo que é o ser no mundo. Portanto, que ele iria desembocar no Dasein era de se esperar, né? É como se, então, né? Quer dizer, na verdade, não dá para pensar o sujeito sendo dado e o mundo sendo dado como coisas diferentes. Sujeito e mundo são dados ao mesmo tempo, né? O ser no mundo é dado de uma vez só, né? Aquilo que eu falei no meu comentário, né? O mundar-se, ele coloca ser no mundo. E ao colocar ser no mundo, quer dizer, ele já coloca, digamos assim, os entes à disposição desse uso manual, eventualmente instrumental, que nós fazemos das coisas. Quer dizer, assim funciona o ser no mundo, do qual ele está falando aqui, né, do qual ele está analisando. Então, no fim das contas, né, o mundo, toda essa articulação, está em função
do ser aí que somos nós, né? Mas veja, não somos nós que produzimos, que criamos artificialmente essas relações num mundo exterior. Esse relacionar das coisas, né, ele já é dado, digamos assim, junto com o próprio ser no mundo. Quer dizer, brota ser no mundo, essas relações estão aqui. Então, quando o bebê, né, por exemplo, começa a mexer com as coisas, né, tem o móvel no berço, enfim, os brinquedinhos, as coisas que a gente... Quer dizer, quando ele começa a fazer isso, ele está fazendo o quê? Ele está começando a fazer esse tipo de coisa, né? Então é algo absolutamente constitutivo do ser no mundo, por isso que eu gosto de pensar no bebê, né? Porque é muito anterior, por exemplo, ao comportamento do cientista que vai estar usando aqui os objetos, estabelecendo relações, etc., etc., para produzir conhecimento científico, que é o que o Kant tem em vista, né, quando pensa lá a relação sujeito-mundo. Por isso que para o Heidegger, o que o Kant de alguma maneira faz lá? Uma ontologia dos entes intramundanos, né? Mas ele não consegue ir além disso, né? Enfim, um pouco essa ideia. Quer dizer, então, vejam, tudo isso está dado junto. Essa separação que foi feita pela filosofia ocidental, pela metafísica ocidental, ela é uma separação arbitrária e artificial. O Heidegger está tentando recuar até um ponto onde seja possível entender a estrutura ontológica do ser no mundo, vale dizer, do nosso existir. É assim que se dá o nosso existir, né? Ele é, como eu falei no meu comentário, né, um existir que consiste em abertura recíproca, né? Nós estamos abertos aos entes e os entes estão abertos a nós. Há uma abertura recíproca. Esse é o mundo em que vivemos, né? O mundo no qual temos vivências, experiências, etc., né? E o que vamos dizer, o Heidegger está tentando sair dessa armadilha em que estavam os filósofos até então, presos a esse modelo dual e tentando explicar como é que dá para relacionar o que está na mente com o que está no mundo. Desde o momento que o Descartes lá, né, fala, penso, logo existo, e aí tinha colocado o mundo material em dúvida, como é que eu provo a existência do mundo material, né? O sujeito está aqui existindo e o mundo está lá posto em dúvida, né? O Descartes luta, por isso que ele vai justamente em seguida dialogar com Descartes, né? A concepção do mundo do Descartes. E o Kant, me parece, constitui para ele um capítulo muito peculiar, porque o Kant, ele, de alguma maneira, ele intui, né? Ele vislumbra essa abertura, né? Só que ele ainda, vamos dizer, parte daqui, né? Ele ainda tem a sua base na subjetividade. Ao passo que o Heidegger está buscando isso que é anterior, né? E que, vamos dizer, é constitutivo do nosso existir, né? Do nosso ser no mundo. Então, tanto as coisas como os elementos subjetivos, que a gente vai ver nos próximos capítulos, né, são pensados em função dessa articulação. E o que ele está fazendo? Ele está tentando mostrar como essas coisas funcionam, né? Como é que o instrumento funciona, como é que o ente está mudando, etc. Então tem as referências. Quer dizer, tudo isso são o quê? São coisas, vamos dizer, que no Kant seriam talvez categorias a priori, né? Conceitos a priori. E ele usa a palavra a priori, né? Só que é um a priori ontológico que é constitutivo da relação, não da subjetividade. Porque se é constitutivo da subjetividade, volta o problema, como é que eu relaciono essa subjetividade com esse mundo, né? Então é constitutivo da própria estrutura ser no mundo, né? Acho que esse é o grande passo que ele supostamente está dando. A gente estava até discutindo em que medida, né, por que o Russell não entra tanto aqui nesse debate, né? Quer dizer, o Russell também não conseguiu, segundo ele, escapar daqui, né? Então, enfim, então é isso, né? Ele está tentando chegar a essa raiz ontológica que explica ser no mundo, né? Então, quando ele dá os exemplos, quando a gente, né, faz sentido, não faz? Quer dizer, que as coisas funcionem assim, a questão é bom, mas
eu digo, faz sentido, por exemplo, o exemplo do martelo, os exemplos concretos que ele dá, né? Quanto a ser esta explicação, seria interessante a gente tentar, né, pensar, bom, né, o que faz mais sentido, né? Supor que isso está dado, né, como uma estrutura de ser no mundo, ou supor que nós temos conceitos mentais com os quais a gente articula as coisas no mundo. A ponto, né, quer dizer, de certa forma, de pensar as próprias leis da natureza a partir do entendimento. Quer dizer, o Kant tem essa problemática, né? Porque ele está tentando entender a física de Newton. Né? Ora, fica difícil é muito mais difícil de conceber daquele jeito, né? Se eu parto do princípio de que sujeito e mundo são coisas separadas, do que tentar explicar numa chave análoga, mas como uma base comum do ser no mundo. Sem poder pensar o ser separado do mundo, quer dizer, sem poder pensar a gente separado do mundo, né? Porque a gente nasce no mundo, a gente é jogado, né, como uma expressão dele, no mundo, em relação o tempo todo com o mundo, com outros seres humanos, etc, etc, como a gente vai ver adiante, mas nós somos jogados no mundo e nesse mundo tem coisas. Tem coisas simplesmente dadas e tem outras, vamos dizer, que estão mais próximas do nosso dia a dia, né? E que numa sociedade, né, industrializada, etc, etc, geralmente já foram feitos pelo próprio ser humano, inclusive os brinquedos do bebê, né? São, né, quer dizer, aqueles brinquedos feitos, inclusive, seguros, não tem risco dele engolir, coisas do tipo, né? Então estão ali postos como espécies de instrumentos de brincar, digamos assim, né? Mas já é isso que está acontecendo, digamos assim, né? Enfim. Quando ele usa... Não, pode ir. Quando ele usa o termo estrutura da fenomenologia, esse termo ele pega ou ele está usando... Porque é muito difícil para mim pensar a estrutura... eu sempre penso no estruturalismo. Então, quando fala estrutura ontológica, aí eu fico... Sim. Ele não está referindo a uma questão do estruturalismo, né? Porque o estruturalismo, ele pensava em estruturas fixas do comportamento humano, normalmente, do qual você poderia, enfim, uma loucura, né? Mas é como se você fizesse uma tabela de estruturas, do qual, somando elas, você poderia entender diversos comportamentos infinitos do mundo, né? Enfim, isso parte de um pressuposto do qual Heidegger não vai partir. Não tem o mesmo sentido, tenta separar os dois sentidos de estruturas, né? E a estrutura, ele está falando de característica, né? De uma relação, né? Sua configuração, né? A palavra não ajuda, né? A palavra estrutura não ajuda. Não. Eu também acho que não. Porque o tempo todo, né, eu já falei isso antes, né, que a palavra estrutura atrapalha. Porque ele parece estar justamente tentando substituir tudo aquilo que é substancial, né, que se coloca em substantivo, por algo que é movimento, que é verbo, né? E quando você pensa em estrutura, né, parece uma armação forte, né, do tipo dessas teorias tradicionais, mas na verdade são estruturas nesse sentido, né? Quer dizer, são, vamos dizer, estruturantes do nosso ser no mundo, né? São existenciais que estruturam a nossa vida enquanto seres no mundo. É que o Heidegger proíbe um monte de palavras, né? Porque não pode falar vida, não pode falar isso, para não ser confundido com outras filosofias, mas estrutura ele devia ter evitado também, né? Ele tentou, digamos, achar uma palavra nova lá no curso de Aristóteles, mas é uma palavra bem pior, eu esqueci a mente, assim, da mente. Mas ele tem uma Era tão ruim que você esqueceu. Muito ruim, mesmo. Pode passar isso. Não sei se tem mais alguma questão. Tá, tudo bem, o a priori do Kant, beleza, o ser no mundo resolve, mas... Show, faço. O a priori do ser, pra mim, não Então, a resolveu gente nada. vai chegar... Ele vai falar dessa relação do a priori, a gente vai poder falar um pouco melhor sobre essa relação do a priori que vai chegar no texto. Duas menções ao a priori, né? É que é um a priori, vamos dizer, não é exatamente o ser que é a priori, né? É o ser no mundo que tem seus a priori ontológicos, que são relativos ao seu ser, né? Mas não é que ele está pegando assim o ser, olhando para o ser e descrevendo as estruturas do ser, né? Isso não dá para fazer.
O que dá é para deduzir, a partir da nossa experiência enquanto ser no mundo, quais são esses elementos constituintes mais fundamentais. E, embora isso não seja uma temática própria do Heidegger, né, talvez, enfim, nem seja muito pertinente, mas pensando, né, numa coisa sobre a qual, né, muitas vezes a gente acaba dialogando, é preciso pensar o seguinte: mesmo ao falar de ser no mundo, né, dentro desse esquema que eu coloquei aqui, o Heidegger está pensando o ser no mundo não enquanto um objeto, por exemplo, que o cientista toma, né, como um ente intramundano e analisa, né? Então, o que a ciência faz com o ser humano, né, então, por exemplo, vamos estudar o ser humano, né? Então você tem várias ciências que vão estudar o ser humano, né? A biologia, a medicina, e por aí vai, né? As ciências humanas, então a antropologia, né? Em todos esses casos, vamos dizer, você pega, né, o ser humano, no princípio, né, e vai estudá-lo como você estudaria um outro objeto de conhecimento, como você estudaria um planeta, por exemplo, né? Ao analisar o ser humano dessa forma, né, você pode, por exemplo, chegar a descrever os processos cerebrais, né, de tal maneira a, inclusive, saber, por exemplo, se ele está feliz, se ele está triste, em função da área do cérebro e assim por diante, né? Mas, essa é uma hipótese, é uma discussão, inclusive, muito atual na filosofia da mente, né? Você tem o Nagel. Quem que falou de Nagel agora há pouco? Eu. Você. O Nagel, o Chalmers, né, e outros autores, tentando mostrar o seguinte: esse ponto de vista, que olha para o ser humano assim, é um ponto de vista de terceira pessoa. Quer dizer, você coloca o ser humano enquanto objeto e vai explicar o que está se passando com ele. Mas você nunca vai conseguir se colocar na perspectiva da primeira pessoa, na perspectiva subjetiva. Porque a perspectiva subjetiva, ela é única, ela é singular, ela é de cada um de nós. E o ser no mundo, como a gente viu desde o começo, é a cada vez meu. Portanto, trata-se de tentar entender o mundo de uma perspectiva que é, por assim dizer, interna, entre aspas, né, mas, quer dizer, constitutiva desse ponto de vista de uma experiência de ser no mundo que abarca também esse ponto de vista da experiência subjetiva. Por isso que não dá para pensar essa questão no âmbito da ciência, né, que estuda o ser humano como um objeto de uma perspectiva de terceira pessoa, né? Isso trazendo um pouco da discussão atual de filosofia da mente para pensar naquele tipo de questão que às vezes a gente, né, que você coloca, que a gente discute. Ao pensar isso aqui, a gente precisa levar em conta, né, que é isso que está em jogo também, né? Como eu falei, o ponto de vista do bebê no berço, né, mexendo nas coisinhas do móvel, por exemplo, né? A ciência pode estudar o quanto quiser o bebê, o cérebro, etc., mas nenhum cientista vai conseguir se colocar ali, na perspectiva daquele ser humano singular. Não tem como. Tá, mas essa reflexão, ela tenta dar conta também disso, porque é uma experiência que nós partilhamos, né? Claro, nenhum de nós lembra do momento em que éramos bebês no berço mexendo no móvel, mas a gente vê bebês fazendo isso, né? Enfim, e a gente partilha uma série de outras experiências. Então a gente consegue conversar sobre experiências subjetivas, Então, mas não é na chave científica. tem de existir Claro. um mundo comum. Um mundo compartilhado, Senão... sem dúvida, Mas isso, o mundo compartilhado. que a gente vai E chegar. também, no caso do Heidegger, existe um a priori. Eu estou falando as palavras dele, existe um a priori. Então. Heidegger. Se ele é, enfim, em que medida ele é igual a outros autores, não sei.
Mas existe um a priori no Heidegger, sim, tem que existir um a priori. Existe um a priori existencial, existe um a priori de condições de existência do Dasein. A gente te agradece. Mas o a priori, em qualquer autor, mesmo no Kant, né, ele não é necessariamente... Eu joguei um pouco para esse lado, mas ele não é individual, o a priori. Não. Né? Ele é, por um lado, em princípio, universalizável para todos os seres no mundo, os seres aí, e é também compartilhado. Senão não daria. Né? O Heidegger nem teria como escrever esse livro e ninguém leria. Não faria sentido para ninguém. Né? A priori tem um sentido muito forte de construção de possibilidade. Né? Então, não é uma relação individualizada, é uma construção de possibilidades. É algo que torna possível qualquer existência no mundo. Ele usa a palavra brota. Brota no mundo, ou não? Acho que isso fui eu. Pra você. Eu acho que é lançado. Mas Lançado, jogado, né? lançado, O jogado. brotar foi por minha conta por causa daquela palavrinha assim, esveltet, né? Munda-se. Início. Tem início. O ser humano tem início. Tem início, tem fim. Tá, ele não tá Tem que ter pensando... a tua vida específica, sim. Uhum. Ele não está pensando no início da humanidade. Mas a vida de um Dasein tem um início e tem um fim. Sim, isso é bastante importante para ele. É. Deixa eu pensar. Opa. É aqui? É 4. Bom, então ele vai agora entrar nas questões teóricas mais espinhosas dessa relação. Bom, chegou aí o a priori, né? Está aqui. Do sentido ontológico também dessa conjuntura, né? Então esse trecho é um pouquinho difícil. Não, a priori é no próximo. Ah, não, aqui tem o a priori, mas Tem o a priori perfeito a priori que vem... perfeito. tá certo. Vamos lá, né? Com calma. Bom, então ele primeiro fala que o sentido ôntico, né, da conjuntura é deixar e fazer em conjunto, é um a priori. Ou seja, é uma condição de possibilidade das referências. Né? É uma condição de possibilidade das coisas que têm sentido sempre em conjunto de algo. Né? Deixar e fazer em conjunto, pelo menos é o jeito que a Márcia traduz. Né? Então é uma condição de possibilidade de um ente intramundano vir ao encontro. Porque os entes nunca vêm isolados. Na verdade é uma coisa bem... não vou falar que é simples, mas é uma coisa do nosso cotidiano. Né? As coisas nunca vêm sozinhas, é isso que ele está falando. Né? Então esse deixar e fazer em conjunto é um a priori no sentido de que não existe nada que possa vir ao encontro do Dasein que não se deixe e se faz em conjunto. Né? Não está em conjunto. É uma condição de qualquer ente intramundano que se encontre com o Dasein que ele esteja em conjunto. Né? Esse seria o sentido ôntico. Aí a gente vai tentar entender a diferença do sentido ontológico de conjuntura, porque é muito sutil. Então vamos lá, o sentido ontológico. Do ponto de vista ontológico, porém, deixar e fazer, ser, em conjunto, diz respeito à liberação de todo o manual como manual, quer possuindo onticamente algo em conjunto, quer, sobretudo, sendo um ente que, justo por isso, não tem onticamente algo em conjunto. Ok, vamos com calma com essa frase. Né? O que isso significa especificamente? O Heidegger está abrindo aqui uma possibilidade. Também ele está falando que, ontologicamente, a conjuntura ela abre possibilidade, inclusive, para o Dasein criar funções que o ente mesmo ele não tem. Né? Então, já aqui se dá uma relação, na relação ôntica você está usando as coisas que já estão aí. E são feitas para estarem aí por algum motivo. Agora, se você for pensar realmente de um sentido da existência dessa conjuntura, no sentido ontológico, uma coisa que pode ser feita para uma coisa pode ser feita para outra coisa. E uma coisa que é ser feita para nada, né, um ser simplesmente dado, ela pode virar um manual. Né? Então é uma relação de criação do Dasein. Ele pode, com a conjuntura, relacionar coisas que primeiramente já não estavam juntas. Literalmente fazer algo ser com o outro. Né? Literalmente juntar um ente com o outro, criar uma relação. E isso daí vai ser muito importante para entender a noção de compreensão e de significado que vão surgir para o final desse parágrafo. Né? Então ele continua. Este último ou seja, né, essa relação de algo que não tem onticamente algo em conjunto.
Então ele não tem, na realidade concreta dele, ele não é para ser unicamente algo em conjunto. Né? Este último é, de início, na maior parte das vezes, algo que na ocupação nós não deixamos ser, entre aspas, como ele é, no sentido de um ente descoberto, né? Mas que trabalhamos, melhoramos ou destruímos. É a criação humana, sobre coisas do mundo. Né? Quando ele deu o exemplo dos animais, lá, não sei se no parágrafo 15 ou 16, é exatamente isso. O animal é para ser um animal. Mas o ser humano faz ele um instrumento. Um instrumento para tirar couro, um instrumento para tirar comida, um instrumento para, enfim, transformar num veículo, dependendo do animal. Então, é isso, né? A relação, o significado ontológico da conjuntura é o que abre o Dasein para tornar coisas manuais. Né? Enfim, transformar outros manuais em outras coisas. Né? E assim por diante. Esse momento de criação mesmo. Apropriação. E condição de possibilidade é outra expressão que o Kant usa também. Né? Que o Heidegger, então, quando ele fala em condição de possibilidade a priori, quer dizer, por isso que eu tendo a ler muito, né, o projeto do Heidegger como uma radicalização do kantiano naquele sentido. Ou seja, o que é uma condição de possibilidade? Aquilo que torna algo possível. Né? Então, o que torna o ser no mundo possível tal como ele é? A gente tem que estudar o ser no mundo e ver, bom, quais são os caracteres sem os quais, né, ele não existiria. Né? Essa é a radicalidade da pergunta do Heidegger. O Kant está se perguntando, por exemplo, na Crítica da Razão Pura, quais são os caracteres sem os quais ele não produziria conhecimento científico. Então, são as condições de possibilidade do conhecimento, especificamente. O Heidegger está se perguntando pelas condições de possibilidade do existir. Né? É mais radical a pergunta, mas vai nessa direção. Quer dizer, o que é imprescindível para que existamos? Bom, agora é o perfeito a priori. Enfim, é onde aparece, inclusive, na nota do próprio Heidegger, a referência a Kant no esquematismo, né? Entre outras coisas. Né? Ele diz, inclusive, que essa relação de perfeito é aquilo que já está feito, ou seja, completo. Né? Que é literalmente o significado da palavra perfeição, né? Algo já feito. Ele determina o perfeito a priori, deixar e fazer com que algo já sempre em conjunto se tenha liberado numa conjuntura. Enfim, não sei se essa é a melhor tradução para o termo, mas seria a relação de deixar e fazer algo com, né, que seria a relação, o significado de conjuntura, né, os entes intramundanos, o significado de conjuntura dos entes intramundanos é deixar e fazer com que algo já sempre em conjunto, né, já está sempre em conjunto, se libere numa conjuntura. Essa libertação, digamos, está referida à questão da liberdade, da apropriação que o Dasein faz em relações entre mundanos, a transformar instrumentos em outros, a relação também dos seres simplesmente dados. Né? E isso caracteriza o modo de ser próprio do Dasein, importante, né? Bastante importante. Não só ele vai chamar isso de perfeito a priori, como isso caracteriza o modo de ser do Dasein. Né? Então essa relação de apropriação, de transformar algo em manual, esse trabalho de pegar uma matéria e transformar em outra, né, é algo do modo de ser próprio do Dasein. Né? Se relaciona a nossas características mais íntimas de existência, certo? É muito importante isso. É como o bebê, de novo, eu diria, né? Por isso que a gente tem que colocar, por exemplo, aquele negocinho na tomada, né? Porque ele vai explorando, ele vai tentando ligar as coisas, vai experimentando e bota o dedo na tomada. Então a gente coloca aquela proteção de tomada para evitar que ele vá... Ou seja, é próprio, né, do ser humano fazer isso que ele está descrevendo. É essencial do ser humano. Então não está falando de essência aqui, no fundo? Quando a gente a priori, está falando de essência. Sim. Mas essência não pode precisar mas de essência. Mas é essência num sentido existencial. É justamente aí que está o ponto. Porque não é essência no sentido de uma categoria substancial fixa, né? E sim nesse sentido, né, de como que estruturas móveis, né,
Mas isso vira um problema quando a gente se perguntar, por exemplo, se essa descrição ontológica, né, do ser no mundo tem caráter universal ou não, quer dizer, vale para todos, vale, né, enfim. Isso é uma relação que... É uma questão espinhosa. É uma questão espinhosa. Para entender, na verdade, na própria obra do Heidegger, essa questão do universal é bem ambíguo na obra do próprio Heidegger. Ele faz aí duas definições que são importantinhas, né? Tem o estar junto e o estar com. Então, vamos lá, né? O estar junto, então, quando o manual mesmo, né? O manual, ele próprio, vem à tona na apreensão, como, por exemplo, o sinal e a quebra, né? O manual se manifesta. Né? O instrumento, ele aparece para você. Ele liberta o estar com, que é a própria conjuntura, é a estrutura própria da conjuntura, o ver ao redor, a circunvisão. Esses dois modos, eles se encontram na ocupação por meio de manual. Então, o que ele está fazendo aqui? Todas aquelas dimensões, enfim. Tem filósofos que você parte de um princípio, de um particular, e aí, enfim, tem toda uma relação gradativa para você chegar ao que é o mais universal, o que é o mais significativo, enfim, das ontologias, né? Se você for pegar, por exemplo, uma ontologia de um pensador medieval, é justamente uma escadinha, né? O pensamento vai seguindo. Nesse caso, não é bem assim que funciona a ontologia do Heidegger. Né? Todas essas dimensões se encontram num próprio objeto particular. Podem se encontrar todas essas dimensões numa caneta. Né? Elas vêm de encontro em um manual. É a relação ontológica, a relação ôntica. Elas não deixam de existir. Né? Elas só chegam à apreensão de uma maneira diferente. Mas elas se encontram no próprio manual enquanto você usa ele, talvez. Ou enquanto você procura por ele, ou enquanto ele quebra, enfim. Bom, para isso acontecer, para a gente estar podendo falar sobre conjuntura, sobre manual, enfim, sobre referência, o Heidegger ele vai falar que precisa de um acesso prévio a esse entendimento. A gente tem que ter um entendimento mínimo de que, por exemplo, quando eu pego que esse livro, essa caneta e essa, por exemplo, carteira, eles têm algo em comum que é servir de algo, né? A carteira serve para escrever, o livro serve para ler, e a caneta serve para escrever também. Eles têm algo, o algo em comum deles é a serventia. Eu preciso ter um entendimento prévio que eles têm essa coisa em comum, esse significado em comum. Eles servem para servir a alguma coisa. Né? Ou seja, a gente tem que ter um entendimento prévio disso, não é algo que é constituído, que surge do nada. Existe um entendimento do Dasein de que os instrumentos, em geral, têm algo em comum. Senão a gente não teria nem a palavra instrumentos, né? Ou utensílios. Que as diferentes coisas do mundo, elas têm um significado que é em comum a todas, que é o significado de usar, né? De utilizar. Então, é necessário que, mesmo que a pessoa não saiba, que, por exemplo, a criança pequena, né, sei lá, 10, 7 anos, não saiba o que significa a palavra utensílio, ou o que significa a palavra instrumento, ela tem uma noção de que as coisas do mundo têm algo em comum, né, as coisas de objetos mesmo, nesse sentido. E ela sabe usar várias delas. Ela sabe usar. Então, ela tem alguma noção prévia disso. Né? Então, ele fala, a conjuntura é o ser do manual. Então, cada ente tem seu ser, e o significado ontológico de todo o manual é a conjuntura, é relações de significados entre si, né? Essa teia de significados. Ela é descoberta com base na descoberta prévia de um todo conjuntural. Esse ser não poderia ser descoberto de maneira nenhuma se a gente já não tivesse uma vaga ideia que ele está ali. É muito comum, na filosofia do Heidegger, o entendimento pré-ontológico, o entendimento pré-ôntico. O que significa? Que eu posso não saber nomear, eu posso não saber explicar, eu posso nem saber que eu sei, mas alguma coisa eu sei. Eu tenho um entendimento prévio daquele fenômeno. Né? O ser, por exemplo, é algo que a gente fala. Eu sou Isadora, eu sou estudante. Então, para eu estar usando esse verbo, quer dizer que eu tenho um entendimento prévio de que isso significa. Mesmo que eu não saiba definir o que ele significa. Em geral, a gente precisa ter esse entendimento prévio. Porque esse entendimento imediato do fenômeno, das coisas, enfim, eles estruturam o que a gente pode chamar de pensamento racional, linguístico.
né, filosófico, enfim. Eles estão na base, né? E é isso que ele está adentrando nesse assunto agora, né? Gílio. Ele diferencia esse entendimento do entendimento prático, né? Então eu posso não criar não ter um entendimento para usar palavras, por exemplo, mas eu tenho um entendimento de como funciona e como usar. Ele chega a usar a palavra prático num determinado momento, né? É isso mesmo, quer dizer, você tem uma compreensão prática aí que é muito anterior à teórica, Então, que funciona no dia a dia. né? Por exemplo do bebê, o bebê aprende a usar a própria mão, né? Isso. próprio corpo. Isso vai ficar mais claro, essa parte, por exemplo, você confunde, né? Você pensar descoberta prévia e descoberta, né? Quando ele vai falar mais na frente, no capítulo 5, de disposição, compreensão, discurso, proposição, né? É como se, vamos dizer, a gente está pensando ali, né? O ser no mundo. Quando ele for falar do em, né, do ser no mundo, ele vai caracterizar o em, né, e isso é fundamental, como abertura. Né? Então, vamos dizer, você tem uma abertura, né, entre o que seria o ser e o mundo. Né? Mas, na verdade, sempre lembrando, né, que estão todos aqui fazendo parte de uma mesma coisa. Essa abertura, então, por exemplo, né, ela se coloca aí como isso que ele está chamando de descoberta prévia. Né? Então, a abertura torna possível a descoberta prévia, por seu turno, torna possível a descoberta. Né? Então, vamos dizer, a gente vai subindo os níveis aqui, até chegar num nível, por exemplo, que vai corresponder ao descobrir do cientista no laboratório. Porque ele já pegou as coisas, trouxe para dentro do laboratório, estabeleceu relações e ali faz uma descoberta. Isso vai se dar num nível de descoberta que está, digamos, né, muitas camadas para cima dessa descoberta da qual ele está falando aqui. Mas ele não está falando de ontologia, e aí o cientista não faz ontologia. Não, mas aí veja, a gente também não está fazendo ontologia quando o bebê não está fazendo ontologia quando descobre algo. A ontologia está descrevendo essas estruturas. O que o Heidegger está fazendo aqui é ontologia. A ontologia é essa explicação aqui. Agora, o que a gente faz aqui dentro, né, com essa descoberta, aí a gente já está no domínio ôntico. Né? O cientista vai estar aqui, digamos, né, operando em uma certa região do mundo ôntico com determinados entes, né? Mas tudo isso só é possível porque nós somos constituídos de abertura. A relação que antes era pensada como relação sujeito-mundo, como se fossem duas coisas à parte, né, que o Heidegger está juntando, ela é abertura. Por ela ser abertura, é que todo o resto se torna possível. Por isso que é a condição de possibilidade. É o que torna possível tudo que vem aqui para cima. Né? Então, no capítulo 5, quando ele vai tratar do em, a gente vai ver que tem a disposição, a gente vai entender lá o que é, a compreensão, por exemplo. De novo, né, dá para pensar nesses níveis, né, de... Fala. Só retomando o ponto que o colega trouxe, a pergunta dele não é a própria distinção entre o Zuhrenheit, se eu estou falando certo, enfim, ou o von Handenheit, não é exatamente isso? A visão prática e a visão teórica? Não. Uma distinção? O Vorhandensein é o ser do ente simplesmente dado. O Vorhandenheit como present at hand não é uma visão teórica das coisas? Não. Ele se torna uma visão teórica das coisas se você pegar ele como modelo para pensar o ser. Isso é o que faz a ontologia tradicional. Vai pensar a partir da coisa todo o resto. Lembra quando ele falou da coisidade e tal? E aí que antes... Mas o ente em si não. O ente em si está ali, é a pedra, por exemplo. E aí antes tem seria o Zuhrenheit, que é o head at hand, hand to hand, né? Que é o prático do dia a dia, a manualidade. Isso. Sim. Que às vezes é o próprio ente simplesmente dado que você traz para cá. Que assim, a pedra, ela é um Vorhandenheit, certo? E ela é um Zuhrenheit. Ela pode ser as duas coisas, certo? Assim, quando tem macacos que fazem isso, por exemplo, eles pegam uma pedra e batem em outra pedra, isso é um instrumento, ok?
Mas a pedra, ela é o ente em si mesmo. Então, são maneiras de ver o ente, né? O ente que é simplesmente dado está aí, né? Tipo, por exemplo, ele vai usar os animais. Os animais são todos animais. Eles são entes simplesmente dados. Eles, inclusive, como Heidegger fala, se multiplicam sozinhos, né? Eles vivem, se multiplicam, se reproduzem. Então, essa questão do present hand, head to hand, não é em relação ao Dasein, não é algo intrinsecamente atrelado só ao Dasein. Não é só o Dasein. Não, e não é, né? É, Porque, na verdade, tudo é relacionado ao Dasein. A gente está falando o tempo todo de ser no mundo. Se não tivesse Dasein, É que se um animal não pode tinha. fazer isso, ter essa experiência, mas ele não é Dasein, então... Não, esquece o exemplo que eu te dei do macaco. É tipo assim, a ideia, né, a gente ter algo à nossa mão, né, a gente ver o ser simplesmente dado, são significações humanas sobre o mundo. Não que, por exemplo, não se está pensando que, sei lá, um gato olha e fala, esse é um ente em si mesmo, esse é algo que eu posso usar à mão. Né? Enfim. Ele não está falando... Distinguir uma apreensão teórica e uma apreensão prática dos entes, mas não tem nada a ver. A apreensão teórica vai ser no momento em que, por exemplo, você pegar aquela pedra e começar a fazer uma descrição dela, do tipo, a pedra é dura, a pedra tem tal cor, né? Aí você assume uma postura que é típica do conhecimento teórico. Isso. Que é diferente no prático, você pega a pedra para usar e tal, posso até te falar, olha, pega essa que é mais dura, posso até levar em conta, né, a dureza, mas quando você para descrever a pedra, né, você assume uma postura de um saber teórico, que é diferente do prático. Só o ser humano tem, ou não? Agora, o tempo todo é em função do ser humano, veja, você colocou, né, a questão do ente intramundano, ela respondeu, é o ente em si mesmo, né, correu um perigo aí usando a expressão em si, né, porque tomemos uma pedra, né, suponha que isso é uma pedra. A gente pode se perguntar, bom, a pedra é isso que eu vejo, né? Ou ela é algo diferente disso que eu vejo? Ou seja, será que existe uma pedra em si? Né? Essa é a pergunta que leva o Kant a estabelecer aquela distinção entre fenômeno e coisa em si. Eu conheço a pedra tal como ela se mostra para mim, eu não conheço a pedra em si mesma. Né? De certo modo, né, o que o Heidegger está fazendo aqui? Né? Ele não está propondo um conhecimento ontológico da pedra em si mesma. Né? Ele está propondo um conhecimento ontológico da pedra enquanto parte do ser no mundo. Né? Essa pergunta sequer faz sentido, digamos assim. Né? Porque só existe o ser no mundo. Bom, a pedra, às vezes se coloca essa questão, antes do ser humano existir, por exemplo, antes de existir vida. Né? Os astros estavam aí, a gente sabe um monte de coisa, né? Então, isso significa que não tinha significado, né? Que não tinha mundo? Não, tinha mundo, mas não nesse sentido que ele está analisando aqui, que é o mundo do Dasein, que é o mundo do ser no mundo. Ela é um componente do mundo do Dasein. Do Dasein. A pedra é um ente simplesmente dado nesse mundo. Não faz sentido perguntar pela pedra fora desse mundo, vamos dizer assim. Né? Não precisa ser essa pedra. Eu conheço a pedra, por exemplo, eu falo pedra, eu consigo imaginar uma pedra. Sim, mas cada um vai imaginar uma diferente, né? E Mas essa é uma outra questão, todos né? conseguem identificar pedras. Sim, sim. Nesse caso. Aí você está remetendo ao significado. Que é a pedra em si. Não, Não? não. E depende da coisa. No Platão, sim. Né? Você tem essências sim, Platão, sim. ideais. Isso é uma questão, né? Mas quando o Kant está pensando a pedra em si, nesse contexto aqui, ele está falando assim, algo para além dos nossos sentidos. Por exemplo, pode ser que ela tenha propriedades que nos escapam. Assim, não. né? Isso seria a pedra, ela em si mesma, aquele em si mesmo, né? Isso, o significado pedra... Está pensando na pedra coletiva. Então, isso está aqui, tá? O Heidegger vai dar conta dos significados, ele vai falar do significado, das proposições, etc. Aqui, embora o sinal, né, ainda não seja a questão que o colega colocou, né, signo, sinal e tal, vai acabar entrando, por isso que eu falei, a gente vai ver isso, né? Mas isso está dentro do ser, aqui do ser no mundo. Em si é meio metafísico. O significado, Chamar isso de em si, para o Heidegger não faz sentido, né? Porque você estaria justamente jogando
né, para fora do mundo, enfim, para uma dimensão impensável, algo que faz parte justamente do ser no mundo no cotidiano, né, que é aquela coisa das palavras em função do uso. Que eu até sempre falo, nisso é parecido com o Wittgenstein das investigações filosóficas, que é justamente mostrar, olha, o significado das coisas se dá em função do uso. Mas então, enquanto parte do mundo de Dasein, a pedra é o ser simplesmente dado. Ela pode ser os dois. Um ente... Eu não uso esse termo... A princípio ela é um ente simplesmente dado. Ela pode se tornar um manual se nós a tornarmos um manual. Mas ele não usa esse termo, então, uma conotação negativa, falando Heinz. Não, é negativo, porque assim, tem muita gente que é interessante isso. Porque tem muita gente que fala, por exemplo, coisas como o Heidegger odeia a tecnologia, o Heidegger odeia... Não é isso. Na realidade, o que ele chama a atenção é que as coisas têm um outro modo de ser. As coisas podem ter vários modos de ser. O que ele está falando é que a tradição olhou para um modo de ser, né, na realidade. E às vezes tornou até manuais que realmente foram criados pelo homem, assim, sabe, uma cadeira, como se fossem seres simplesmente dados, sendo que não são, né? Então, assim, o que ele está chamando a atenção é que quando a tradição torna tudo um ser simplesmente dado, porque isso também é uma crítica que ele faz em ontologias tradicionais, ela trata tudo como objeto, ela vai pegar uma tabela de categorias e vai tentar, né, entender as coisas por meio dessa tabela, enfim, né, quando se fez nos medievais, como se fez nos modernos, em diversas tradições, e isso se torna um problema, porque aí ela está deixando de ver algo que ela sempre quis responder. Ela está deixando de responder uma pergunta que ela sempre quis responder, que é a questão sobre o ser. Porque ela não está considerando o sentido de existência. Porque ela não está considerando a nossa relação mais íntima com uma coisa, com um ente. Entende? Ela não está considerando esse uso, esse viver. Ela não está considerando isso. Então ela tem um pensamento atrofiado, em uma direção só. Então é negativo apenas para restringir, né? Simplesmente dado, ou às vezes ele fala em meras coisas, né? Ele evita usar a palavra coisa, mas é como se são meras coisas, né? Não são mais do que isso. Quando vira manual, quer dizer que a gente trouxe para perto e deu um outro sentido, né? Enfim. Pode passar. Opa. Bom, ele vai entrar no tema da compreensão, né? Isso é importante, ele já está caminhando mais para o ser, né, do próprio Dasein. É uma das características essenciais da nossa existência e que também, né, abre o caminho para entender o sentido do ser em geral, que é o grande tema desse livro, né? Sem compreensão, obviamente não dá para entender o ser, né? Uma das primeiras coisas que ele crava é a compreensão de ser no mundo está ligada à compreensão de ser, claramente. Né? Eu sou Isadora, eu sou o estudante. Todo mundo usa para falar sobre a própria existência o ser. Né? E a existência, obviamente, não existe sem ser, que é ela mesma. Então, né, a compreensão de ser no mundo está ligada à compreensão de ser. A abertura prévia da perspectiva, o modo que a Marcel traduz, né, em que acontece a liberação dos entes intramundanos que vêm ao encontro, nada mais é do que a compreensão do mundo com o que o Dasein, enquanto ente, já está sempre em relação. A abertura prévia da perspectiva é esse entendimento pré-ontológico que a gente tem de muitas coisas no mundo, né? Não é porque você não sabe nomear uma coisa ou porque você pensa que não sabe coisa que você não tem um entendimento prévio dele, né? Porque esse entendimento prévio é o que constrói, né, um entendimento já compreensível, já linguístico de algo, né? O que acontece? A liberação dos entes intramundanos que vêm ao encontro, né? Então essa ideia de liberação, da ideia da conjuntura que já tinha sido mencionada antes, a ideia de que eu posso, por exemplo, pegar um ser, simplesmente transformar em um manual, pegar um manual, transformar em outro, né? O Dasein, ele tem essa ação, ele tem como característica existencial dele a apropriação dos fenômenos. Ele ressignifica coisas, eu já vou chegar lá, mas ele se apropria, dá o sentido. De um manual, por exemplo, ele vira também uma lembrança bonita que você tem com uma pessoa. Ele é diversas coisas, né? Então isso é uma conjunção ontológica do próprio Dasein.
liberar, né, esses entes na conjuntura, nos significados que já estão de encontro, né, de acordo com o uso, e também criar novos, né. Nada é mais do que a compreensão do mundo com que o Dazai, enquanto ente, já está em sempre relação. Então, essa libertação dos entes intramundanos na conjuntura, nada mais é a compreensão do mundo que o Dazai sempre está, né, está, por definição, a todo momento em relação. Enfim, o deixar e fazer em conjunto, ou seja, esse sentido da manualidade, da conjuntura, né, deixar e fazer em conjunto, funda o deixar e fazer previamente junto com. Eu peguei aqui uma frase quase igual ao que ele apresentou no parágrafo. O deixar e fazer em conjunto da conjuntura também junta essa ideia prévia do deixar e fazer em conjunto. É confuso, gente, não sei, é um pouco complicado, tal, a maneira com que ele escreve aqui. Mas, basicamente, está falando que a conjuntura é uma estrutura ontológica mesmo, uma construção de possibilidade dessa nossa noção prévia dela mesma. Eu sei que é foda, mas enfim. Da compreensão do contexto de remissões supramencionada, o Dazai já se referiam a um ser para, a partir de um poder ser explícito ou implícito, próprio ou impróprio, em função do que ele mesmo é. Né? Então, na compreensão desse contexto de remissões nessas essas referências mesmo, tem o sentido da referência. Né? Sempre uma coisa se remete à outra. Né? Um conjunto de intramundanos se remete a vários tipos de significados. Né? Então, no contexto na compreensão desse contexto de remissões, né, supramencionada, que eles discutiam no parágrafo inteiro, o Dazai já está se referindo a um ser do qual ele, a partir de que pode ser explícito ou implícito, próprio ou impróprio, em função do que ele mesmo é. Então, de novo, ele está se voltando à relação do ser do próprio Dazai, que é algo que vai ser importantíssimo para entender o ser ele mesmo. Né? Então, entender o sentido da nossa existência é importante para entender o sentido do ser em geral. Né? Então, essa compreensão de contexto de remissões, ele está fazendo todo esse esforço enorme de falar sobre manualidades, instrumentos, seres simplesmente dados, para chegar até lá, para chegar no ser, o sentido de existência do Dazai, que vai levar ao sentido de existência em geral. Né? Então, ele já aponta, né, a palavra próprio ou impróprio. Vai ser existenciais que vão ser trabalhados bem na frente do livro, né? A questão do próprio, do impróprio, enfim. Essa parte aí parece bastante com reminiscência, né? Mas não é exatamente isso. Eu entendo que você... olha, não é exatamente isso, mas tem uma inspiração, porque o Heidegger vai buscar no parágrafo 7 o conceito de aletheia, que é um conceito, né, já trabalhado pelo Platão. Então, tipo, o fenômeno, né, ele tem a possibilidade, né, digamos, o poder de se mostrar e se esconder, né, para o Heidegger. Então, às vezes ele está à mostra, então a gente percebe. Vamos pegar o manual como exemplo de novo. Né? Então, eu estou usando ele está meio que se escondendo de mim. Eu não presto atenção, né? Eu não pego a percepção de tudo que eu uso no dia. É impossível, a gente não percebe essas coisas. Mas aí, às vezes, quando ele falta, quando eu não tenho um martelo e eu tento usar um pedaço de pau para conseguir simular aquilo, ele se apresenta. Na sua falta, ele se mostra. Sim, é exatamente isso. Consciente. Não seria consciente. Né? Você se torna mais consciente da coisa. No sentido... É percepção, né? Ele vem à tona, a luz. Ele aparece. Assim, ó, né? O significado dele aparece. Né? É a mesma coisa quando quebra. Né? Você fala que merda, agora eu não posso mais usar aquilo. Então, ele meio que aparece para você, né? Quando o ônibus breca, você percebe que você meio que percebe que você está no ônibus, né? Você estava lá viajando, enfim. Hoje em dia a internet caiu, é um dos principais problemas. A internet caiu, né? Eu conheci Eu conheci um professor do Rio de Janeiro, que ele fez um experimento com os alunos. Ele trabalhava com PIBID, enfim, misturava questões do Heidegger. E aí ele fez os alunos a pararem de usar uma semana instrumentos tecnológicos, né? Como internet, rede social, TV, enfim. E eles toparam?
Oi? Eles Pelo que eu toparam? vi, fizeram, né? Adoraram, enfim, foi o que ele falou. Mas enfim, Agora, só um complemento, né? Assim, como a Isa está dizendo, o Heidegger está em busca do ser, do Dasein, para depois poder chegar ao ser enquanto tal, né? Que seria o objeto do terceiro tomo, né? Da terceira divisão, que ele não escreveu, né? Então, vamos dizer, a gente pode, eu acho que dá para separar os dois projetos. Quando eu falo, por exemplo, né, que eu encontro um parentesco com o projeto kantiano, uma radicalização, etc., eu me refiro a esse primeiro, que é tentar entender o ser do Dasein. A partir da nossa experiência de ser no mundo, você tentar rastrear, né, aquilo que é mais constitutivo. Outra coisa é dar o passo para o ser enquanto tal. O que eu estou imaginando como a priori, eu acho que é o ser ele mesmo. Falta dessa explicação na explicação do ser no mundo. É que o a priori diz respeito ao nosso mundo. Então, vamos dizer, ele está conseguindo chegar a esse a priori por meio de uma análise fenomenológica do ser humano, do nosso comportamento, etc. Top-down, assim, né? Isso, para ver qual é o a priori, quer dizer, o que está articulando as nossas possibilidades existenciais, né? Então ele chega num determinado ponto, vamos dizer, que seriam os constituintes mais fundamentais. Esse seria o nosso a priori existencial. Fazendo ao contrário do Descartes, então. Descartes parte do mínimo, então tem que explicar ou não. É que na verdade é outra concepção de eu, né? Enfim, não sei se não estou conseguindo fazer esse paralelo agora. Eu não sei se é o mínimo, né? Porque o código é muita coisa, né? Se for ver a primeira verdade. E ele já vai para o código Mas sabendo onde ele quer chegar depois. Uma Né? dimensão maior chamada Deus, né? Compreendo. Mas no caso, enfim, eu não tenho respostas, né? Sobre... Mas o Heidegger aqui, em Ser e Tempo, ele é muito focado na questão do Dasein, né? O Dasein aparece como peça fundamental, imprescindível, necessária, enfim, né? E, na verdade, o único ente que de fato existe, né? O ente que tem muito, o mundo está a favor dele, só o mundo existe para esse ente, etc. Aí, em obras posteriores, ele já vai mudar um pouco o discurso dele, como, por exemplo, falar que o Dasein é pastor do ente, do ser. Então, isso não colocaria ele como posição dominante, né, digamos assim. Você está além, né? Ele meio que ultrapassa esse âmbito do Dasein, ele mesmo. Ele está centrado, né? É isso que eu quis dizer. Ele está centrado no Dasein aqui, né? Então ele está fazendo esse movimento de ir às condições de possibilidade existenciais do Dasein. Por isso é possível ver um paralelo com o Kant, que eu tenho insistido. A partir do momento em que ele abandonar essa centralidade, e essa é uma das razões possíveis para ele ter abandonado o projeto de Ser e Tempo, né, que justamente ele estava centrado demais no Dasein, de alguma maneira ele ainda estaria involuntariamente preso à subjetividade da qual ele queria escapar, né? E aí ele vai para quase um outro modelo de filosofia, né? Bem diferente, né? Mas esse ainda estar preso à subjetividade, que ele próprio vai ver como um defeito, aí já é uma coisa totalmente fora do... Né? Eu vejo como uma virtude. Porque é o que dá para fazer, né? É falar da gente. O Russell, por exemplo, vai falar o quê? Você não fez ontologia, você não fez fenomenologia, você fez antropologia. Você chamou isso de ser e tempo. Ou seja, você não falou do ser, você falou do Dasein, você falou do ser humano. Você fez antropologia. Um estudo do ser humano. Pelo que eu sei, essa crítica doeu bastante do Heidegger. Também, no fundo, da dor. Assim. Tanto que ele foi meio que reformular, ele ficou realmente incomodado com a crítica. Mas ele mesmo? Mas não, enfim, não só por isso, né? A questão é um xingamento quase fenomenológico, né? Falar que está fazendo antropologia. Quase dizer que está voltando ao psicologismo, a um tipo de ciência ali moderada, enfim, não está fazendo fenomenologia de verdade, né?
que é para falar sobre questões... Tinha um parágrafo aqui, como a gente viu, especificamente para mostrar que o que ele está fazendo aqui não é antropologia, lembra? O parágrafo 10. É. Ah, não, peraí. Isso, ainda tem coisa. Fenômeno do mundo é o contexto em que, da compreensão referencial, enquanto perspectivas de um deixar e fazer encontrar um ente no modo de ser da conjuntura. Né? Então, o mundo é em que tudo isso acontece. A compreensão, a conjuntura, a referência. Né? Existe um espaço no qual isso acontece e é o mundo. Né? Vejam, ele está dando aqui a resposta da questão, né? Sim, gente, realmente. É a resposta do parágrafo 14. Ele está dizendo que é o mundo. Sim. Só que essa tradução me parece que não está tão boa. Deixa eu ver como é que eu traduzi aqui. O em que, então, o fenômeno do mundo é o em que da compreensão referencial como o em função de que do deixar vir ao encontro do ente no modo de ser da referência. Então, o em que da compreensão referencial como, quer dizer, o que é esse em função de que do deixar vir ao encontro do ente no modo de ser da referência. Em função de que é o Dasein, né? Que ela traduziu o Woraufhin, né, que é esse em função de que, na tradução do Fausto, ela traduziu por perspectiva. Né? Fica mais fácil para a gente entender, sem dúvida, né? Mas tem um deslize aí, né? A estrutura em que a perspectiva acontece, esse em função do que o professor mencionou, é a mundanidade do mundo. Ele finalmente está respondendo o que é a mundanidade do mundo. E aí eu coloquei aqui só para lembrar, né, já que faz algum tempo passou o parágrafo 14, que mundanidade é o sentido ontológico de mundo, é o quarto sentido que ele referencia no parágrafo 14. Né? Então, o que é a mundanidade do mundo é a estrutura em que esse deixar e fazer encontrar um ente no modo de ser da conjuntura prévia acontece. É isso. É um momento importante, né? Que tem que dar essa... Bom, aí, né, ele vai caminhando para a conclusão, mas antes de concluir totalmente essa sessão, ele vai apresentar um conceito importante de significância. Okay? Então ele fala, nessas análises se expôs o horizonte do mundo e da mundanidade, né? Ou seja, ele finalmente respondeu aquela pergunta do qual ele começou o capítulo. Né? Nas posteriores, explicita-se como se deve aprender ontologicamente o contexto referencial do ser aí. Ele vai entrar mais na questão da referência. Isso quer dizer que ele vai entrar na questão da compreensão, do significado, enfim, ele vai entrar também na questão da linguagem, entre diversos dos fenômenos aí, né? Então ele já indica onde que ele vai falar sobre compreensão, né? O parágrafo 31. Aqui na verdade é 9 a 13, né? Porque você estava no 8. Eu pulei o 9. Pulou ou o 9 está aqui? Porque o 9 Não, fala da familiaridade que você colocou aqui. Ah, tá. Eu pensei que não ia dar tempo. Tá. Não, porque o 9, ele diz o seguinte, ó, rapidinho. A possibilidade de dar a essas relações uma interpretação ontológico-existencial explícita está fundada na familiaridade com o mundo, ou seja, tanto o procedimento do cientista quanto o procedimento do próprio Heidegger, se perguntando, tudo está fundado nessa familiaridade. Sim. Na familiaridade com essas emissões, né, todas essas referências, enfim, que a gente já falou exaustivamente, o ser aí significa para si mesmo. Ele oferece o seu ser e o seu poder ser a si mesmo para uma compreensão originária no tocante ao seu ser no mundo. Tirando as diversas palavras seres repetidas aí, esse trava-línguas de ser, ele está aqui colocando o fenômeno de significação em jogo. Existe, além de eu entender esse conjunto e agir conforme todo esse contexto de referências, eu significo todos esses contextos de referência. Existe aí, então ele vai falar sobre a questão do significado e o que o Heidegger considera que é significado, né? O que é significado. O que ele tinha colocado aqui, né? Essas emissões estão acopladas entre si como totalidade originária, né? Então, essa imagem da totalidade aparece algumas vezes na obra do Heidegger, né? É uma menção frequente, né? Mas existe uma relação
de totalidade desse entremeado de significados. Então, enquanto mais a gente adentra no significado ontológico, mais a gente adentra nessa relação de totalidade. Né? Então, a significância, né, é o todos das remissões da ação do significar. A significância é tipo a conjuntura total de significados, né, do ato de significar. A significância dá suporte ao Dasein, condições de estar, existir. Bom, eu coloquei várias opções para quem quiser. A significância não é sinônimo do a priori perfeito, não? Não. Não? Porque assim, ela também dá condições de existir, né? Mas aquele a priori perfeito se tratava da... Ai meu Deus, agora eu esqueci. Se trata da conjuntura. A significância, ela é um fenômeno que está relacionado, obviamente, à conjuntura, mas não é exatamente a conjuntura. Né? Ela é o ato de significar algo. São várias, vamos dizer, várias palavras que estão interligadas aí, mas que estão relacionadas a esse abrir inicial, né? Quer dizer, acho que aqui o a priori perfeito é esse momento, né, do qual eu falava aqui, né? É esse abrir, é esse ponto originário aqui, né? Quer dizer, aqui você tem um a priori do qual brota todo o resto, né? Então, e aí você vai tendo, como um círculo, na ideia de círculo hermenêutico, né, esses vários significados, essas várias remissão, significância, etc, etc, são todos possibilitadores dessas coisas que vão aparecendo aqui. Né? Então, vamos dizer, você tem um conjunto de palavras, né, digamos assim, que servem para falar sobre isso. Mas, vamos dizer, esse é o fundo, né? Que no fim das contas vai ser a temporalidade, né? Esse brotar aqui é o temporalizar, mas ele está vindo nessa direção, quer dizer, ele está chegando em certos elementos que a partir da observação, da descrição fenomenológica do comportamento humano, ele vê como condições existenciais de possibilidade, e que ele vai, ao longo das duas partes, terminar culminando no temporalizar, digamos assim, na temporalidade, como o ponto zero disso aqui, né? Mas veja, o tempo todo, quer dizer, estão aparecendo noções que permitem justamente entender o ser no mundo, né, a partir delas. A significância é uma ferramenta necessária para o ser aí, né? Isso. Para a gente existir. De existência e de ter relação, né? Senão não tem como... Sim. Sim. E se a gente não se relacionasse, a gente não sobreviveria. O primeiro texto que eu vi, o Heidegger falando sobre significância, dá um destaque gigantesco a esse termo, é de 1919, que é a ideia de filosofia ou problemas de visões do mundo. E o que ele fala dessa significância né, o exemplo que ele dá direto é, quando eu vejo uma cátedra, o que eu falo dela imediatamente. Se você pergunta para uma pessoa qualquer o que é uma cátedra, o que me vem à mente imediatamente? Não vem as categorias lógicas de um objeto, né? Ele fala exatamente isso, não vem a profundidade dela, o tamanho, a altura dela, enfim. Cátedra é tipo um púlpito, não sei explicar. Daí vem a expressão cátedra como as disciplinas antigamente, né? Que o professor catedrático, né? É uma cadeira, mas é uma cadeira nas universidades especial, né? Que tem mais. Eu não sabia que era para mim ver Mr. Catra na mente. Significância imediata. Mas eu vejo, não sei, um discurso, eu vejo uma aula que me lembrou. Então, o que vem à mente de maneira imediata... Mas isso é aprendido. Isso não, tudo bem, A própria significância é aprendida. Sim, ela se faz, ela é aprendida, ela se multiplica, mas ela tem, por exemplo, é aprendido, mas não, nem tanto. Apreendido ou aprendido? É apreendido, sim, também. Aprendido, com um E só. Aprender. Ah, tá. Também, entendeu? Só que assim, quando os objetos, eles também guardam uma espécie de vida, uma espécie de história. Né? E aquilo me remete a experiências minhas, mas às vezes também me remete a experiências de outros.
Pelo menos nessa preleção de 1919, isso fica claro. Mas daí não é o objeto para mim, não o objeto em si, né? Em si não pode Não falar. é em si. O objeto aí. Mas não é um objeto só para um indivíduo. É um objeto, às vezes, com um contexto de significado. Um objeto numa universidade, ele tem um contexto de significado que vai além de um indivíduo. Vai além de você como cidade. Tá, Você entende? Tá. Esses são os significados conjuntos, tipo a suástica, etc. Que a suástica tem Essa escolha não foi fortuita. Uma escolha fortuita, não foi. Para Bom, eles aí tinha um significado bem específico, mas, por exemplo, para um outro conjunto de pessoas orientais, tem um outro significado. Ah, mas aí não é Tinha um outro invertido? significado. Eu não vou entrar nessa discussão. Mas enfim. Tá, isso é um signo, sim, mas o que eu tô querendo dizer é que, tipo, mesmo as coisas mais simples, elas possuem essa vida. Um objeto, entendeu? O objeto ele tem uma relação de memória. às Sempre vezes, pra com nós. Então, é uma visão subjetiva que a gente vai imprimir nas coisas, Então, significado. Não, mas Cuidado. é subjetiva, mas é intersubjetiva, porque É. faz parte de um mundo compartilhado. Mas a experiência que eu tenho com essa cadeira, por exemplo, é algo que só eu experimento Não. ao ver essa cadeira? Não, É que tem o nível subjetivo e o nível intersubjetivo, tem os dois. não é só você que experimenta essa cadeira, eu também estou experimentando. Mas ela não desperta em mim algo que não desperta em você? Desperta. Pode. Não, isso Pode desperta. despertar. O que você estava falando, a memória da avó que sentava na cadeira. Eu não conheço a avó, como que ela vai despertar? Imagina que você... Mas é que, enfim, o conhecimento Não, só sou os eu. elementos são subjetivos, mas veja, você está dizendo o seguinte, eu falo uma coisa, então vamos dizer, a palavra cátedra, enfim, a palavra X, tá? Ela vai despertar na Isadora, no Lucas e no Bruno, não vou colocar todos para não... aqui, vamos dizer, cada um vai ter uma coisa na mente subjetiva, tá? Só que veja, esse processo, ao caracterizar esse processo, eu não preciso levar em conta o conteúdo específico que está aí ou lá, né? Eu estou dizendo assim, é um conjunto de remissões que operam dessa forma. Não sei. Mas o fato é que isso de uma palavra, e aí você estava falando também de um objeto específico, né? Um objeto Y, vamos dizer. A mesma coisa, né? Vai remeter a diferentes experiências. Mas veja, eu estou falando, vai remeter, aqui a gente está falando de remissões. Né? Então, isso você tem. E todo objeto, ele sempre é portador de remissões. Mas essas remissões têm um elemento subjetivo. Sim. Não, porque é que a palavra subjetivo ela é complicada. Nessa predição, especificamente, tudo que ele queria era se afastar de qualquer filosofia da subjetividade. Não sei. Nessa predição especificamente. É subjetivo no sentido de individual. Sim, né? não, existe. O que ele vai chamar nessa predição do sentido individual vai ser chamado naquela época da obra dele como mundo próprio. E é diferente do mundo próprio que está em ser e tempo, tá? Porque é Zeltos mesmo, ou seja, o mundo do si mesmo, né? Então seria, por exemplo, aqui tem dimensões do mundo próprio, entre aspas, tá? Porque não existe essa divisão física, né? É metodológico, mas existem vários mundos próprios. Mas aqui tem um mundo compartilhado, que abrange ele, e aqui tem um mundo circundante, que abrange ele, e o mundo circundante vai colocar a relação entre as diversas coisas, e as coisas têm relação independente de você achar essa relação ou não. Você compreende? Essa última parte não, independente de eu achar que tem essa relação ou não, elas continuam existindo, mas em relação às outras pessoas e não em relação a mim. Ou em relação ao ente dado também. Ao ente dado não, acho que não pode falar isso, mas o ente em si. Sim, o ente, digamos, por exemplo, o manual, né? É aquela pergunta, eu remonto aquelas dilemas, Beatriz, se todo mundo sair da sala, a sala deixa de existir? Não. E tem uma relação aí, de certa forma, do fenômeno ele mesmo, né? Porque o Heidegger dá essa dimensão, o fenômeno se mostra, né? Ele se mostra. Não é o Dasein que está jogando luz nele, ele vem à luz, né? Então, pelo fato do ser humano já ser no mundo,
está lançado no mundo, numa relação direta ao mundo, as coisas não estão totalmente ao domínio, poderio dele, né? É polêmico, enfim, existem diversas discussões sobre isso, mas existe uma autonomia do próprio mundo circundante, da própria coisa em relação a uma coisa, a uma outra coisa, enfim. Eu não posso, existe um limite também de apropriações que o Dazai pode fazer, enfim. É algo para se entrar em discussão, né? Mas a coisa ela está sendo dada no mundo do Sim, ser no do mundo, Dazai. o tempo todo, aqui pelo menos, até aqui, existe esse... no Ser e Tempo. Até onde a gente sabe, pelo menos em Ser e Tempo, o mundo que existe é do Dazai, certo? Mas o Dazai, e aí, enfim, nessas predições de juventude dele, ficam até mais claro isso, a experiência é algo que o Dazai se confronta com. As coisas aparecem a ele, se confrontam com ele. Ele não cria as coisas, não é um Elas idealismo entram no nesse sentido. seu mundo É e exato. fazem aquele todo relacional. Que a É gente uma fala. relação de confronto. É confrontar-se com algo que se afirma, né? Ele falou. O que eu chamei de abertura recíproca é também um confronto recíproco. Mas há reciprocidade na relação do Dasein com o ente, com o Sim. ente intramundano, por exemplo. É uma relação de abertura e confronto, porque é também uma relação de desvelamento e velamento. Sim. Né? Ele se mostra e se esconde ao mesmo tempo, porque ele se mostra de um lado, mas se esconde do outro, e assim por diante. Né? Mas, sem dúvida, ele está dizendo que nessa experiência que ele está analisando, né, que nós temos do mundo, enquanto seres no mundo, há uma autonomia dos entes. Agora, esses entes teriam essa autonomia no mundo dos javalis? Não sei. Né? Aqui ele diria não sei. Talvez o Heidegger posterior pretenda saber como é o mundo dos javalis, não sei. Mas aqui não. A significância, então, depende do conjunto de ser aí específico. Não, Nós depende seres do aí, ser nós- humano. Do ser humano. Isso. O que ele fala, tem inclusive uma frase que ele usa nesse curso que é bem isso. A significância não se dá por um conjunto arbitrário de decisões. O que ele está falando aí? Né? A gente não está num mundo assim, em que o sujeito decide, a gente decide o que é a realidade. Entendeu? Eu decido o que é um significado agora. Com a internet agora pode. Cada um Não, decide. sim, mas a relação o significado, existe uma significância, existe algo que aquilo já é, entendeu? Sim. Existem anos de história, culturas e uso. É que isso parece uma São aqueles significância mundos- objetiva que está tentando imprimir para alguma coisa. Depende do que você quer dizer com subjetivo. Esse é o ponto. Já Não, existe- objetivo, que você estava falando, é uma significância sim, objetiva. ele né? fala inclusive que quer resguardar a objetividade da teoria, sim. Mas quando a gente trazia para que aquilo, aquele componente no meu mundo representa, é aquela noção de significância subjetiva que eu estava. Existe uma dimensão do mundo próprio, sim. E aí quando você fala, isso daí tá aí dado, você só vai se esbarrar com ela durante a sua É existência. um confronto. Você só vai se confrontar com isso. Perfeito, você vai ter um confronto direto com aquilo objetivamente falando. Acho que isso está claro para mim enquanto das. Agora, a nossa relação, aquilo significativo dentro do meu mundo, que me volto a falar que é muito Existe mais- uma dimensão do mundo próprio, né? Então, por É que exemplo, o Heidegger não usa a palavra subjetivo, ele usa a palavra mundo próprio, mas ele quer Ele dizer a mesma Era uma coisa que discussão você com o lá subjetivo. atrás, que você achava que tinha uma dimensão subjetiva muito dele, mas que polêmico. ele, Heidegger mesmo, não usava. Porque ele não usa a palavra. ele não usa a palavra sujeito. Ele evita várias palavras. A Sujeito, palavra sujeito vida, pretende ser um humano. objeto. Então, tipo, a explicação que se dá é isso. Quando a gente usa sujeito, a gente pretende ter um objeto. E ele não queria fazer o binômio sujeito-objeto. Né? É ser do mundo. Né? Ele usava essa palavra, ele não usa, acho que em Ser em Tempo, que é Selbstwelt. Mundo do si mesmo. Né? Isso é a questão do mundo próprio. Realmente só você falar, no caso do mundo próprio. Né? Não exatamente. Tá? Os outros mundos entram ali em uma consonância. Né? Existe essa dimensão do mundo próprio, mas ela não anula e ela não necessariamente é mais importante do que as outras dimensões. Elas estão, né, nessa sua própria significação de mundo próprio. Né? É uma dimensão que uma interpela a outra. Né? Com isso dá pra ver. É como aquela imagem que eu botei dos tridimensionais sobrepostos, né? Quer dizer, você tem aí um monte de coisas se cruzando. É o mundo histórico, é o mundo cultural,
é o mundo, né, enfim, o nosso mundo, o mundo próprio. Ele chega a falar dessa época que o mundo do si próprio talvez seja o melhor e mais importante para se tratar uma filologia, uma ontologia, né? Enfim. Mas no mundo, todos estão ali, coexistem, são indissociáveis, enfim. Impossível separá-los de forma categórica, né? Você só pode dar aspecto maior um ao outro. Quer dizer, é isso que, vamos dizer, esse é o diferencial, né? Que é tudo relacional aí, né? Tudo sempre relacional. Não dá para pensar nada fora dessas relações. Como coisas estanques que, num segundo momento, são postas em relação. É próprio, ontologicamente, né, constitutivo do ser no mundo, esse estar em relação. Desculpa, eu só ia falar. É que em algum momento isso já foi discutido e eu anotei. O Dasein coexiste num todo relacional significativo para mim. E aí, em algum momento das aulas de lá para cá, eu risquei significativo para mim, porque em algum momento alguém falou, não é significativo, não é no sentido subjetivo. E aí, voltando aqui... É significativo também no subjetivo, mas é um vai e vem. É literalmente um vai e vem. É um vai e vem. E normalmente quando ele fala para mim, ele está falando pro Dasein. Não, acho que aqui foi uma de uma forma geral, no sentido do Dasein, né? Mas eu só queria pontuar isso, né? De que em algum momento a gente já falou sobre o todo relacional que coexiste, coabita com o Dasein, e falou do valor do significante. Só que aqui a gente voltou a falar de significância e deu uma outra impressão. Acho que para mim está claro. Pode seguir o colega tinha uma outra dúvida. Eu tenho uma dúvida da possibilidade do mundo sem os objetos, só com seres aí. Imagina o ser comum. Né? Então, só seres humanos, por exemplo. Ser comum, não vai chegar. Só seres humanos. Existe um mundo que não existe nada relacional fora de ideias, né? Ou seja... Mas isso é um mundo hipotético, né? Que você tá... Não é hipotético, ele é fantasioso, mas ele é existente. Para os seres humanos, a fantasia existe na mente das pessoas, em coletividade. Qual o sentido que o Heidegger dá à fantasia? Ou você perguntando não, eu digo assim, a Cinderela, são significâncias de coisas inexistentes no mundo, né? No mundo concreto, certo, mas existentes no mundo humano. Você está falando de ideias, a relação... fantasias. Ficção. Ficção, ele evita... Olha, eu não sei se ele fala alguma coisa específica, em tipo, a origem da obra de arte, eu não li esse texto, né, do qual ele pode talvez esclarecer melhor essa relação, ou talvez envolver. Parece que estuda toda... Mas eu acho que isso entraria fácil aqui. Nesse domínio das significações partilhadas. Sim. Uma vez que você tem uma linguagem comum, você tem uma dimensão de sonho, fantasia. Mas falta a relação com o ente no mundo, né? Mas totalmente ente no mundo. A Cinderela é uma mulher, o sapato ela é uma tem coisa, a carruagem, ela tem o sapato. Ela tem uma abóbora do qual a gente pode comer, enfim, não tem nada ali que é totalmente desconectado ao nosso mundo. E ao criá-la você tem um livro, você tem o você só está juntando várias coisas que são você do tem mundo e outras coisas pixels, que uma ficção. Pixels, por exemplo. 3, número. Todo mundo. É uma ideia. Todo mundo. Como é mundo? Tudo é mundo. O 3 é mundo? Como? Tá no nosso mundo. Tá no mundo. Onde? Do mesmo jeito que a Cinderela. Você acabou de falar que a Cinderela tá no nosso mundo. A ficção, né, que não é um ente em si, ou pelo menos tem uma existência corpórea, eu não sei se tem uma distinção entre ente e como a significância aqui não tem. Veja, acho que isso é fácil de resolver nesse quadro. Esse estabelecimento de remissões, se já é fácil estabelecer com entes, no plano da fantasia é mais fácil ainda. Não, eu concordo, é que tudo ele quer ligar com um ente no mundo, tudo ele... Mas tem não, um ente mas é que ele tá, veja, a obsessão dele é essa por conta dos diálogos em que ele está inserido, quer dizer, não se trata de pensar aí no... Vamos ver, vai chegar na parte da linguagem, né, talvez a gente possa abordar melhor essa questão. Talvez mais claro. Mas assim, é que o próprio, pra mim, o exemplo que você está dando, é o que o Descartes falava, a imaginação nada mais é do que
juntar duas percepções sobre algo numa coisa. Eu junto um chifre com um cavalo, eu faço um unicórnio. São coisas que estão no mundo. Não tem nada... Não tem, né? A gente cria a partir do... A gente cria a partir de coisas no mundo. Então, mas o número 3, por exemplo, não existe no mundo. É uma contagem. Será? Não sei. Não existe o elemento 3, existe mas existe um ser que faz um 3 no mundo que é capaz de contar e fazer o 3. Isso. Então, é um conjunto. Mas está dado no mundo do Ele Dasein não o existe 3. além do Dasein, o 3. Não existe além, mas é um conjunto de Certo. possibilidades, né? Sim. Sim. Não está fora do mundo. Não para o Heidegger. Eu acho assim, essas questões são fáceis de resolver aqui, só que a gente teria que, né, enfim. A matemática fazer mais... nada é fácil com a matemática, né? Mas ainda a ideia de que tudo que está relacionado ao Dasein está dentro do mundo é muito importante. Isso não é uma coisa que ele vai abrir, não. Eu não sei se você está querendo chegar, por exemplo, num fundamento extramundano do mundo. Por exemplo, um fundamento ideal. Não. Aí... Chegar num fundamento do ser mesmo, do ser. Então, que dá conta de tudo isso. Essa habilidade de ser em significância, geral? essa habilidade de contagem. Isso. Ser em geral é existência. Mas essa habilidade de relacionar é muito próxima dessa de contar. Porque quando você conta, você relaciona as coisas e fala 1, 2, 3, Sim. né, num primeiro momento. E depois você vai... Né, Faz tudo. A resistência. É a noção de todas as existências. É que eu estou imaginando assim um ser Bom, que eu não vou parar seja aqui capaz. qualquer modo da transmissão, né? A Deixa eu gente ver só que continua tinha o bate-papo alguma aqui. coisa muito mais importante daí. Eu acho que você já estava no último, né? Eu já estava na significância. Bom. Mas tudo Tem bem, mais, eu né? acho que dá Eu acho pra que coloca... vencer. não, aqui acho que era a questão da familiaridade, né? Mas ele está desdobrando, né, a questão da significância só, e depois ele só vai falar que ele vai destruir a questão lá do Dasein. Conceito de mundo, de Dasein como resistência. Bom, isso também eu falo vou falar sobre Descartes, né? Uhum. Mas enfim, podemos, né, continuar o bate-papo aqui. Eu só vou encerrar a transmissão. Eu da posso aula. também disponibilizar, gente, É, os slides, se vocês sim. quiserem, vocês quanto ajuda.